Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você que acompanha o programa Boa Noite, meu Pai. Eu sou o Padre Manuel e acompanho sempre com você essa dimensão salvífica que é o nosso programa, ou seja, buscarmos uma história da nossa realidade, do nosso cotidiano, e a partir daí nós desenvolvemos um pensamento, uma reflexão para vermos como que Deus ele vai agindo em nosso meio. Portanto, desde agora peço que você divulgue esse link da Rádio Alvorada no podcast, também no YouTube, para que muitas pessoas conheçam um pouco mais sobre a evangelização. Ou seja, uma maneira de nós estarmos indo sempre ao encontro do nosso Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos no mês de setembro, né? Este então é o primeiro domingo do mês de setembro e claro, a igreja ela tem todo um domingo, aliás, todo um mês voltado para uma reflexão. E setembro é voltado para nós conhecermos mais sobre a palavra de Deus. E então, logicamente, eu vou tratar com vocês esse programa e todos os demais sempre com alguma coisa voltada para a dimensão bíblica. Ou seja, alguma história bíblica na qual eu vou colocar no nosso dia a dia e depois nós vamos partilhar essa história para vermos como que ela pode nos levar ao reino dos céus. Ou seja, a conquistarmos essa grande graça que Deus já nos concedeu. Portanto, quando falamos da Bíblia, num contexto geral, esse é o pensamento maior. Deus é aquele que veio para nos salvar. Esse é o contexto para nós enxergarmos tudo o que a leitura bíblica pode nos ensinar. Ou seja, Deus ele teve a preocupação em ver o sofrimento dos seus filhos e a partir daí, né, em alguns momentos da história, ele foi intervindo diretamente ou indiretamente, como veremos daqui a pouquinho, e a humanidade foi cada vez mais se colocando à disposição do Criador para que toda a caminhada pudesse ter então sempre essa assinatura do nosso Deus. Então, tenha sempre isso em mente. Ao ler a Bíblia, o plano vai ser sempre este. Deus tem o objetivo de salvar toda a humanidade. Por exemplo, quando olhamos Isaías, o que encontramos nesse contexto que Deus quer salvar as pessoas? Encontramos um povo que caminhava na escuridão. Mas ao mesmo tempo encontramos um homem, Isaías, que foi anunciar o quê? Uma grande luz que viria para iluminar toda a vida da humanidade. Uma referência muito clara a Maria, nossa mãe, e também ao mesmo tempo a Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Então esse é o pano de fundo para compreendermos o porquê Deus se preocupou em deixar escrito, né, através dos agiógrafos, que são pessoas escolhidas por Deus, né, com a sua capacidade humana. Deus deu então a dimensão do espírito, da sabedoria, para que eles pudessem escrever e a partir daí nós interpretarmos como é realmente essa teologia, ou seja, como que Deus ele quer definir, né, cada plano, cada ação para a nossa caminhada. Então vejamos, por exemplo, quando nós buscamos uma compreensão de um Deus que quer salvar a humanidade em Isaías, no Antigo Testamento. Lembrar que o Antigo Testamento é sempre uma dimensão onde as pessoas não tinham conhecimento sobre quem era a pessoa de Jesus. Até porque ele não estava fisicamente no meio da humanidade. Ele, claro, existe desde sempre, como conhecemos no prólogo de São João, mas ele apareceu fisicamente na humanidade com o passar do tempo. Então toda leitura vai ter sempre esse contexto. O povo caminhava na escuridão. Inclusive, por exemplo, na missa do Sábado Santo, né, do Sábado de Aleluia, ou do Sábado das Velas, das Luzes, o que nós encontramos ali na liturgia? As leituras do Antigo Testamento, elas são feitas todas com a igreja ainda com as luzes apagadas. Apenas com as velas das pessoas que estão participando acesas. Quando nós mudamos isso, ou seja, quando passamos para a leitura do Novo Testamento, aí sim, a luz chegou. Então acendem-se todas as luzes do templo, por exemplo, e a partir daí, claro, toda a claridade vai nos dimensionar que Deus está realmente em nosso meio. Então o contexto é sempre esse. Antigo Testamento, o povo que caminhava na escuridão. Ou ainda, o povo que buscava somente caminhar nos seus erros, né, nos seus pecados. Mas veio Deus, nos deu uma nova dimensão salvífica, que é então o seu Filho, e a partir daí então o povo não caminhava mais na escuridão. E para vermos isto, nós temos que ter o conceito também de que Deus ele sempre se comunicou com as pessoas. Isso é um fato muito importante nós percebermos para não pensarmos que foi como um passe de mágica. Deus vem, Deus olha. Não, Deus fez o quê? Toda uma caminhada também com o seu povo.
E nós encontramos várias pessoas, por exemplo, no Antigo Testamento, onde elas fizeram também uma grande experiência com Deus, abriram o seu coração para com Deus, e Deus pôde contar com essas pessoas. E aí então começou esse diálogo. Aquele homem com Deus e Deus com o homem. O Criador com a criatura e vice-versa, né? A criatura também com o Criador. Para vermos o quê? Que Deus sempre caminhou com o seu povo. E mais do que caminhar, Deus orientou o seu povo. Deus fez questão que todos fossem orientados pela sua palavra. Como, por exemplo, nós olhamos a dimensão ainda no Antigo Testamento, onde vemos, por exemplo, Moisés, que caminha com o seu povo no deserto. Deus fez questão de caminhar com o seu povo, mas também fez questão de orientar o seu povo. Até porque foi uma promessa dele. Antes que Moisés assumisse essa missão, Deus prometeu para ele caminhar e orientar. E toda dificuldade que Moisés encontrava, ele procurava orientação em Deus. E ali, claro, Deus sempre deu ouvidos àquilo que ele precisava. E ele então, abastecido dessa graça de conversar com Deus, que é então a oração, ele voltava para o seu povo escutava, e a sua palavra tinha credibilidade, e ele então começava uma nova caminhada com aquele povo também. Depois, nós temos a dimensão aonde também vemos alguém preocupado com a caminhada e vai conversar com Deus, ou Deus conversar com a pessoa. O caso de Abraão, por exemplo. Mesma dimensão. Só que nessa vez, Abraão, muito obediente a Deus, né? Ele faz o quê? Ele escuta essa voz de Deus. E Deus, percebendo que Abraão faria aquilo que já havia prometido para Deus, mas claro, Deus não queria a morte do seu filho, de Abraão, ele fez o quê? Ele interveio na humanidade, na história da humanidade através de Abraão, e disse o quê? Eu não quero sacrifícios. Eu quero um coração arrependido. Então, irmãos e irmãs, esta é a grande graça que Deus pede para nós. Que tenhamos sempre um coração aberto, arrependido, para que os sacrifícios não falem mais num tom de oração, ou seja, não seja mais o sacrifício de um animal, o sangue derramado, para que Deus possa escutar. Porque nesse contexto vem então os profetas, e eles falam em nome de Deus, porque escutam Deus, colocam sua vida à disposição de Deus, e ali começam também uma nova caminhada. Irmãos e irmãs, nesse contexto de Deus que caminha com o seu povo, Antigo Testamento, agora entramos no Novo Testamento. Então veremos uma grande diferença sobre essa caminhada de Deus com o seu povo. Ou seja, Deus continua ali com o seu povo, Deus continua preocupado com o seu povo, Deus continua ouvindo e dando conselho ao seu povo, só que agora tem uma grande diferença. O Novo Testamento traz essa grande lição para nós. Por quê? Se antes precisávamos dos profetas, para que através dele, ou melhor deles, nós tivéssemos o conselho de Deus, hoje nós temos o próprio Deus caminhando em nosso meio, através da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, agora Deus, enquanto o Criador, ele envia o seu Filho para nos salvar. Lembrando, 3 pessoas, cada qual com o seu trabalho, com a sua dinâmica salvífica, mas os 3 formam um único Deus. E agora sim, cada pessoa que quer conversar com Deus não precisa mais do intermédio dos profetas, porque Deus realmente está em nosso meio. E aí a frase bíblica nos revela isso, né? Chancela isso para nós, que é o quê? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles também. Então vejam que Deus ele faz com que as pessoas tenham uma vida edificada na confiança para com Ele. E aqui entramos aonde? Na dimensão de Jesus, que veio para tornar o plano de Deus uma grande realidade. Porque até então eram promessas, na verdade, né? Deus prometeu, Deus foi falando para os profetas e, claro, isso tudo foi se cumprindo. Até chegou no momento em que Deus, ele conta com Maria, a mãe do Salvador, né? Isso é uma pessoa que deu o seu sim, fez com que toda a sua caminhada fosse deixada nas mãos de Deus, e a partir daí toda a história da humanidade teve uma grande mudança. Porque Maria fez com que Deus pudesse continuar o seu plano salvífico.
Então agora, sem intermédio dos profetas, nós temos, por exemplo, o intermédio direto da pessoa de Jesus. E mais do que isso, quando falamos de Jesus, não somente o seu intermédio direto, que é, por exemplo, a Eucaristia, a sua própria palavra, mas também é contarmos com os santos e santas, que fazem um papel de levar nossas preces até Deus. Lembrando, quem intercede por nós, claro, é a dimensão mariana, nossa mãe que intercede junto ao Pai, né? Mas os santos são exemplos e testemunhas, na verdade, para nós sabermos que mesmo com a nossa fraqueza humana, nós podemos edificar o reino dos céus em nosso meio. Isso porque santos e santas são pessoas que viveram a nossa fragilidade também, quanto pessoas, mas que acreditaram que essa fragilidade poderia muito bem suscitar cada vez mais o anseio de Deus nas pessoas, que é o quê? Fazer o bem, ter uma caminhada justa, propor às pessoas um modo de vida mais justo no que diz respeito a conhecer Deus e, conhecendo Deus, claro, se colocar à sua disposição. Todo santo e santa se colocou plenamente à disposição de Deus. Por exemplo, Irmã Dulce dos pobres. Uma mulher que colocou-se totalmente à disposição de Deus e não deixou nem o sofrimento que veio até ela se abater. Não deixou. Mesmo na tristeza, mesmo na dor, sempre a sua maneira, né, a sua iconografia, ou seja, olharmos e vermos algo nela, era sempre o quê? Eu confio em Deus e essa dor que estou passando, eu entrego a Ele. Então são pessoas que trazem para nós um grande testemunho de vida para vermos o quê? Para vermos essa presença de Deus que continua atuando até hoje em nossa caminhada. E claro, assim o será por todo sempre. E agora vem então outra maneira de nós conhecermos a vontade de Deus em nos salvar. Mais uma maneira de termos um intermediário, ou melhor dizendo, um intermédio, para que a graça de Deus venha até nós e cumpra essa grande missão. Aqui eu coloquei o tom, por exemplo, da Sagrada Família de Nazaré. Isso por quê? Voltemos um pouco o contexto para vermos como que essa Sagrada Família é o grande ícone do mundo hoje. E deve ser assim, é claro. Primeiro porque Deus assim formou. Deus escolheu Maria e ela disse livremente o seu sim para isto. Deus escolheu José, uma vez que o convidou, uma vez que enviou o anjo para falar com ele, deixando-o livremente para dizer sim ou não, mas ele então disse sim. Então Deus o formou enquanto esposo, enquanto pai, numa dimensão espiritual do seu filho. E depois, o próprio filho Jesus, Deus o chamou, e depois que ele toma consciência, quando faz, por exemplo, aquela viagem, né, com os pais, e se perde no templo, 12, 13 anos, talvez ele tivesse isto, ali tem consciência do que era já a sua missão. Portanto, Deus formou a Sagrada Família, onde cada um livremente disse o seu sim e começou essa grande caminhada. Mas antes ainda, nós percebemos que essa Sagrada Família foi ameaçada no tempo de Herodes. Mas Deus interveio novamente, falando com José e com Maria e enviando eles para o Egito. Terra desconhecida, mas ali estavam protegidos. Inclusive quem vai à Terra Santa é uma das paradas, né? A casa de José e Maria e Jesus, lá onde eles permaneceram lá no Egito. Que inclusive tem também a grande gruta, né? Onde nós visitamos essa gruta e ali percebemos que um milagre com certeza aconteceu. Porque é uma gruta que ela toda revestida com uma brancura imensurável, um branco. E esse pó, inclusive, tem muitos relatos de milagres para quem pega esse pó, coloca um pouco com água, ou no chá, ou no leite, e toma esse pó, por exemplo, para engravidar, quando não consegue de maneira natural, ou até mesmo com pessoas que têm doenças raras. Existem centenas e centenas de milagres de pessoas que, ao ganharem esse pó, né, que se compra lá, os pouquinhos, essas pessoas conseguiram grandes milagres na vida. Então vejam que Deus veio sempre o quê? Intermediando uma boa convivência com a humanidade. O Criador sempre colocou isso em pauta para que todas as pessoas percebessem a ação dele enquanto Criador na criatura.
E a criatura que abre o coração para Deus, que se comunica com Deus pela oração, ela consegue, sem dúvida alguma, ter uma vida mais voltada para uma dimensão espiritual. Irmãos e irmãs, a Bíblia é sempre essa dimensão onde nós temos um contexto histórico de um plano de salvação. Então vimos agora há pouco na família de Nazaré que Deus deixou bem claro qual era a vontade dele, não é isso? Criou a família, guiou a família, acompanhou a família e fez tudo acontecer para o bem da humanidade. Então quando eu falo, por exemplo, para nós conhecermos melhor a Bíblia, eu pus aqui alguns pontos de reflexão para vermos como que essa leitura nos traz uma dimensão importante em nossa caminhada. A primeira é: ler a Bíblia é conhecer a história da salvação da humanidade. Se você começar, por exemplo, a ler a Bíblia em Gênesis, e ler todo o contexto do Antigo Testamento, vai perceber um Deus que em todos esses 43 livros, ele se preocupou em salvaguardar a humanidade. Foi sempre esta a preocupação de Deus. Deixar a humanidade viver intensamente, mesmo com as atribuições erradas que muitos reis colocavam para as pessoas, mas Deus sempre ali observando, acompanhando as pessoas e dando uma luz, ou seja, dando um respaldo, enquanto Criador, enquanto Pai de todos. Depois, encontrar-se com Deus. Olha, esse tópico é fundamental. Na palavra, você tem esse grande encontro pessoal com Deus. E é por isso que é muito bom conhecermos o que nós chamamos de Lexio Divina, ou seja, a leitura divina, que tem seus passos, claro, né? Cada autor coloca uma dimensão de passos, né? Alguns colocam 5 passos, 8 passos, 12 passos, enfim, cada autor traz uma riqueza. Não que um seja melhor do que o outro, mas cada qual com a sua espiritualidade coloca passos para que, seguindo eles, nós tenhamos esse grande encontro com Deus. Então, quando eu falo de nós nos encontrarmos com Deus na leitura bíblica, é o quê? É nós refletirmos sobre toda a dimensão do Criador, no que ele se preocupa com a criatura, para um dia chegarmos no reino dos céus. Esta é a grande preocupação do Criador quando nós falamos de alguém que tem um encontro com Deus na Sagrada Escritura. Depois, saber escolher o caminho. Caminho este que Deus já preparou com o seu Filho, quando ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que riqueza bonita que é. Compreendemos Deus que se preocupa com a humanidade, compreendemos um Deus que faz com que ele seja encontrado através de uma leitura, e agora então saber escolher o caminho. Qual caminho devo seguir? Vejam que o jovem rico no Evangelho, ele tem essa preocupação, né? Ele até chega para Jesus dizendo: olha, eu faço tudo, eu conheço as leis, eu inclusive sigo as leis, mas o que me falta ainda para ganhar o reino dos céus? E ele fala: vai, vende todos os teus bens, dá tudo para os pobres e depois segue-me. Ou seja, não tem outro caminho. É o caminho do desprendimento, é o caminho da solidariedade, é o caminho da humildade. Quem muito se apega não consegue entrar na porta estreita, que inclusive nós vimos isso há 2 domingos passados na liturgia do domingo. A porta estreita e a porta larga. Quem não consegue se desprender de várias cargas que vai carregando e acumulando na vida, chega na porta estreita, a pessoa não consegue entrar, porque não é o caminho. Não é caminho salvífico o acúmulo de bens, por exemplo. Aquilo que você tem para o seu dia a dia, para a sua família, o seu bem-estar, né, para manter uma segurança. Isso, claro, isso é plausível. Trabalhamos para isso, inclusive. E quem tem família tem que ter essa preocupação em salvaguardar os bens materiais no que diz respeito a dar qualidade de vida para sua esposa, seus filhos, enfim, toda a dimensão familiar. Mas quando isso já começa a ultrapassar, ou seja, a exceder a tal ponto da pessoa chegar a imitar aquele homem do outro contexto bíblico que fala assim: olha, eu tenho tanta riqueza que eu não sei mais o que fazer com ela, eu não tenho mais onde guardar tantos bens materiais. Aí Deus pergunta para esse homem: mas e se a tua vida for perdida esta noite, o que farás com tantos bens que guardastes, que acumulastes?
Como quem diz, olha, chegou a porta estreita e você não pode entrar porque está com um acúmulo muito grande de coisas. Então o caminho é o quê? Nós seguirmos o que Deus nos orienta através de seu Filho. Então conta a história que esse jovem rico saiu muito triste de Jesus porque ele era possuidor de muitos bens. E Deus quer que nós acumulemos bens, mas bens espirituais, bens imateriais, ou seja, é isso que nós levamos para o reino dos céus. Depois temos também, na leitura bíblica, uma sabedoria para com a família. Se você começar a ler, por exemplo, o livro de Provérbios e Sabedoria, o outro livro, vai perceber como que Deus ele age pelo agiógrafo, repetindo, homem que escreve a Bíblia segundo os desígnios de Deus, como que Deus ele transfere o seu caráter de pai para aquelas palavras, para aquelas frases. Eu até citei na missa também, agora em agosto, mês passado, eu citei para a minha comunidade que pudessem ler esses 2 livros, pelo menos agora no mês de setembro. Para que, através dessa leitura, os pais e os filhos compreendessem quanta riqueza esses livros trazem para nós. Então, Sabedoria e Provérbios, livros que você deve ler agora em setembro, para que você possa dar uma mudada muito grande nos seus conceitos, você que é pai, você que é mãe, e também na sua qualificação de filho. Depois, então, absorver os grandes valores em todos os âmbitos. Essa é a grande realidade que a palavra como um todo ela traz para nós. Nos voltarmos para Deus, para que Ele, enquanto Pai, nos dê esses valores. E esses valores venham então transformar a nossa vida, a nossa existência. Dessa forma, sim, estaremos em comunhão com o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Então vejam, Deus lá no Antigo Testamento se preocupou em salvar as pessoas, criou uma aliança com o seu povo, que foi então a entrada do Novo Testamento, e nessa aliança ele cumpriu a sua promessa, que foi enviar o seu filho, e esse filho fez toda a sua trajetória livremente dentro de uma família, o pai, a mãe e o filho, a Sagrada Família de Nazaré, e a partir daí então esse filho se preocupou em cumprir também aquilo que o pai já havia prometido para ele, que era então a salvação de todo o gênero humano. E pelo seu sangue derramado na cruz, também por livre e espontânea vontade, Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então que esse sangue derramado nos livrou da condenação eterna, ou seja, tirou-nos do mundo do pecado. Então, irmãos e irmãs, que essa reflexão seja para você um alívio espiritual, um remédio espiritual. E se ele é bom para você, claro, por que não passar para outras pessoas também? Então te peço mais uma vez que pegue esse link, envie para o seu grupo de amigos, o pessoal do futebol, o pessoal do condomínio, do trabalho, para que muitas pessoas conheçam um pouco mais a evangelização e também ao mesmo tempo a Rádio Alvorada de Londrina, que através do YouTube e do podcast vai levando cada vez mais a mensagem de Deus para as famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família e o seu mês de setembro, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.